Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um problema bem sério que acontece justamente no lugar onde as pessoas mais precisam se recuperar, o hospital. Vamos falar sobre como o sono é interrompido por lá e as consequências, muitas vezes, invisíveis que isso traz. E a nossa preocupação aqui é justamente essa: compartilhar informações que são realmente relevantes sobre saúde e sono, tudo com base em pesquisa, para a gente poder entender melhor não só os desafios, mas principalmente as soluções. Pois é, essa pergunta é um paradoxo, né? E é ela que está no centro da nossa conversa hoje. O hospital foi feito para curar, mas um pilar da recuperação, o sono, acaba sendo deixado de lado. Vamos entender por quê? Para a gente entender o problema a fundo, primeiro a gente precisa saber quem são os culpados, certo? A pesquisa mostra que existem basicamente três grandes grupos de barreiras que impedem uma boa noite de sono no hospital. Olha, os problemas vêm de tudo que há lado. Primeiro, o próprio ambiente, barulho, luz acesa o tempo todo. Depois, os cuidados médicos, que são super importantes, claro, mas que acabam picotando o sono da pessoa. E por fim, os fatores do próprio paciente, como dor ou ansiedade, que já dificultam tudo. Só para a gente ter uma noção do que seria o ideal. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda que o barulho nos hospitais, à noite, não passe de 35 decibéis. Isso é quase um silêncio, sabe? O barulhinho de um sussurro. Agora, segura essa. A realidade é completamente diferente. O nível médio de ruído na maioria dos hospitais chega a 67 decibéis. É quase o dobro do recomendado. É como ter um aspirador de pó ligado perto de você a noite toda. E claro que isso se reflete diretamente na experiência de quem está lá internado. Quase metade dos pacientes, 42%, dizem que o quarto não é silencioso à noite. É um dado bem preocupante. E além do barulho, tem as interrupções da equipe para medir pressão, tirar sangue. Isso fragmenta o sono de um jeito que os estudos mostram que os pacientes quase nunca conseguem dormir por 2 ou 3 horas seguidas. E esse tempo é o mínimo necessário para a gente completar um ciclo de sono e realmente descansar. Tá, mas e aí? Qual o problema de dormir mal no hospital? Bom, não é só uma questão de cansaço. A falta de sono ali dentro dispara um verdadeiro efeito dominó, com consequências bem sérias para a saúde. Olha que interessante esse modelo que a pesquisa traz. Ele mostra direitinho como a coisa toda acontece, essa cascata de problemas. Ele foca nos pacientes mais velhos, que são ainda mais vulneráveis, e mostra como a perda de sono vai se desdobrando. Vamos dar uma olhada. Basicamente, o modelo se divide em dois caminhos principais. Os dois começam com a perda de sono, mas cada um leva a um tipo diferente de problema. E no final, no final eles se encontram. O primeiro caminho é o das consequências diretas na saúde. E são coisas sérias, viu? Dormir mal pode levar a picos de pressão, pode desregular o açúcar no sangue e pode até causar delírio, que é um estado de confusão mental bem perigoso. Aí, claro, quando esses problemas aparecem, a equipe médica precisa agir. E isso geralmente significa mais intervenções. Mais remédio para pressão, mais remédio para açúcar e, nos casos de delírio, às vezes até antipsicóticos. Vira um ciclo. Agora, o segundo caminho é a resposta mais óbvia do corpo, né? Se a pessoa não dormiu à noite, o que acontece de dia? Cansaço extremo, aquela sonolência que não passa de jeito nenhum. E essa sonolência toda não é só um incômodo, ela atrapalha e muito a recuperação da pessoa. Fica difícil fazer fisioterapia, prestar atenção no que o médico explica, entender o tratamento. A recuperação fica comprometida. E se você acha que o problema acaba quando a pessoa recebe alta, pense de novo. O mais preocupante é que as consequências desse sono ruim continuam mesmo depois que ela vai para casa. No fim das contas, aqueles dois caminhos que a gente viu se juntam e o resultado não é bom. Os remédios novos podem dar efeitos colaterais, como quedas, a falta de participação na recuperação leva a uma piora geral e a dificuldade de entender o plano de cuidados aumenta a chance da pessoa voltar para o hospital. Pois é, essa situação toda é tão séria que tem até nome: síndrome pós-hospitalar. É como se a própria internação deixasse a pessoa mais frágil por um tempo, aumentando o risco de ela voltar ao hospital por outros motivos. E a perda de sono é uma das grandes causas disso. Ok, o cenário parece bem ruim, mas a boa notícia é que tem solução sim. A pesquisa também aponta caminhos bem claros para a gente melhorar o sono no ambiente hospitalar. E o ponto de partida, a recomendação principal, é bem direta. A primeira tentativa não deve ser com remédios para dormir. O foco tem que ser em intervenções que não usam remédios. E é super importante entender o porquê disso.
De um lado, você tem as intervenções não farmacológicas, que tentam resolver a causa do problema, o barulho, os hábitos. Do outro, os remédios, que principalmente em idosos podem trazer riscos de queda, confusão mental. Na prática, o que isso significa? São coisas bem inteligentes, como a equipe de enfermagem combinar de entrar no quarto o mínimo de vezes possível durante a noite, oferecer kits com um tampão de ouvido, máscara de dormir. E uma ideia genial, dar ao paciente um menu do sono, onde ele pode pedir para não ser acordado de madrugada para medir os sinais vitais, por exemplo, se a condição dele permitir. Para resumir o tamanho do problema, acho que essa citação da pesquisa diz tudo. Perder o sono no hospital não é um mero desconforto, é um fator de risco real, com consequências graves, especialmente para os mais vulneráveis. A gente precisa lembrar que proteger o sono do paciente é, na verdade, proteger a recuperação dele. Se essa análise foi útil para você, se inscreva para receber mais conteúdos assim. E mais importante, compartilhe este material com quem trabalha em hospital, com profissionais de saúde, gestores. A conscientização é sempre o primeiro passo para a mudança. Obrigada.